Glória a Jesus, você pode se assentar, meu amado irmão. Amados, hoje nós vamos iniciar uma nova sequência de mensagens. Quero pedir a você que abra a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa sequência de mensagens que nós começamos hoje, de 8 mensagens, vem falar sobre isso, sobre o fato de nós sermos testemunhas de Jesus Cristo. Nós sermos chamados por Ele, capacitados por Ele para testemunharmos. Então, durante essas 8 mensagens, os próximos 8 domingos, a igreja vai estar sendo exortada, ensinada, preparada para testemunhar com alegria, com ousadia do que Cristo fez na nossa vida, do que Ele fez por nós. E eu vou abrir, essa sequência de mensagens, e o texto e o título da nossa mensagem de hoje é Reconhecendo Nossas Barreiras ao Evangelismo. Reconhecendo nossas barreiras ao evangelismo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, vamos ler do 14 ao 21. Diz assim: Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto, um morreu por todos. Logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Esse versículo 15, para mim, é um dos textos que mais resume o Evangelho, resume o Evangelho. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, versículo 16, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Vamos dar um pulinho lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós já lemos esse texto hoje. Mas são os 2 textos que nós vamos usar hoje. Marcos 8, do 34 ao 38. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse. Então, Jesus disse isso para a multidão e para os seus discípulos. Marcos 8, 34. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim
e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos. Senhor, obrigado, Paizinho, pela tua palavra e pelo privilégio de estarmos na tua casa, diante de ti, mais uma vez essa noite. Obrigado por cada um dos seus filhos que o Senhor trouxe até aqui. Obrigado por aqueles que estão nos acompanhando, Pai, de casa, pela internet. Continua falando conosco, Senhor, por meio da tua palavra, nos ensina, nos transforma. Para a glória do teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, é incrível quando a gente vai lendo a Bíblia, né, o Novo Testamento, e você lê ali os evangelhos, você percebe que João Batista começou a pregar, né? João Batista foi aquele escalado por Deus para preparar o caminho de Jesus. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então João Batista veio pregando, João Batista pregava o arrependimento. Ele falava, ó, gente, o reino de Deus está próximo, se arrependam, se convertam, né? Acertem os seus caminhos, porque o reino de Deus está próximo. Você pode ver isso em Mateus capítulo 3, verso 1, por exemplo. E quando Jesus iniciou o seu ministério, depois que ele foi batizado por João Batista, Jesus também fez o mesmo. Você pode perceber isso em Mateus 4,17, que Jesus pregava a mesma mensagem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se arrependam, se convertam, né? Mudem a sua vida, porque o reino de Deus está chegando. Jesus também enviou os seus 12 discípulos. Ele enviou esses 12 discípulos aí pregando. Você pode ver isso em Mateus 10, versículo 5. Jesus envia os 12 aí às aldeias pregando o arrependimento, o reino de Deus. Você vai perceber também Jesus enviar 70 dos seus discípulos. Não só os 12, mas ele enviou também 70. Você vai ver isso em Lucas 10, 9. E depois você percebe naquele texto que todos nós sabemos de cor, em Mateus 28, do 18 ao 20, né? Na grande comissão, que Jesus envia a todos nós, né? Todo poder é me dado nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse texto nós chamamos de a grande comissão. Quando Jesus comissiona aqueles 11 homens lá na Galiléia para saírem a pregar pelo mundo inteiro e fazerem discípulos das nações. Então nós fomos comissionados pelo Senhor. Você e eu fomos enviados pelo Senhor. João usa, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Nós fomos enviados por Jesus Cristo para pregar a mensagem dele, para pregar o evangelho dele e fazer discípulos das nações. E eu queria perguntar para você nessa noite, você tem dificuldade para evangelizar? Já ouvi aqui alguém sussurrar às vezes. Quem tem dificuldade para evangelizar? Se levanta a mão, tem coragem? Se você tem dificuldade de evangelizar, alguma dificuldade, você enfrenta barreiras, é difícil, você acha difícil evangelizar, é desafiador. Quais são os seus maiores obstáculos para evangelizar com graça e liberdade? O que você percebe que é um embaraço para você obedecer essa ordem do mestre, essa direção do mestre? E tem uma lista, né, de razões pelas quais algumas pessoas não evangelizam. Vou ler umas aqui para ver se você se identifica. Não tenho convicção bíblica real do que devo falar de Cristo a outras pessoas. As pessoas falam, eu não conheço a Bíblia suficiente para testemunhar, para falar de Jesus, eu fico travado, não conheço a Bíblia. Aí eu tenho medo de ofender as pessoas ao testemunhar. Não sinto que meu dom é evangelizar. Quem pensa isso? Eu não tenho esse dom. Receio que eu não vou saber responder uma pergunta. Eu posso evangelizar, a pessoa vai me fazer uma pergunta, eu não vou saber responder. Não estou totalmente seguro de que meus amigos precisam de Cristo. Acho que a gente precisa evangelizar. Para quê, né? A pessoa é feliz sem Jesus. Né? A gente vai incomodar a pessoa com essa história de que ela precisa de Jesus. Eu acho que meus amigos não precisam. Por isso que eu não evangelizo. O evangelismo de outros crentes me constrange. Tem uns crentes que são inconvenientes, o jeito deles evangelizar, e por causa da inconveniência deles, eu também fico retraído de evangelizar. Eu temo que os outros não aceitem o que eu vou dizer. Não estou completamente seguro de que Cristo é a única maneira de se chegar a Deus.
Sendo honesto, não me sobra tempo para evangelismo. Eu sou uma pessoa muito ocupada. Não dá para eu evangelizar. Eu já apoio missões, né? Eu oro pelas missões, eu faço a minha oferta missionária, então essa já é a minha parte no evangelismo, eu não preciso evangelizar. Não quero impor a minha fé aos outros. São algumas razões pelas quais algumas pessoas usam, como justificativa ou como embaraço, eu não consigo evangelizar. Você se identifica com alguma delas? O fato é que esses dois textos de hoje, nós vamos usar para que eles nos ajudem, O apóstolo Paulo fala aqui na sua segunda carta aos Coríntios, no texto que nós lemos no capítulo 5, que Cristo nos reconciliou, com Deus. Na verdade, o texto diz assim: Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo. Então, a reconciliação foi uma obra de Deus. Deus estava em Cristo, lá na cruz, porque Jesus é Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Agora, o que é reconciliação? Ulisses, você pode vir aqui rapidão, por favor? Aqui em cima, Ulisses. Rafael, você pode vir também? O que mais? Vem aqui, Mateusão, por gentileza. Pode subir. Fica bem aqui vocês três, por gentileza. Quero tentar um pouquinho ajudar você a entender esse negócio de reconciliar. Então, nós vamos fazer aqui uma rodinha, nós quatro? Então, nós estamos aqui num concílio. Formamos aqui um concílio. Nós temos um acordo, nós vivemos bem, somos amigos, abrimos o nosso coração, aqui está um concílio. Mas, por alguma razão, eu me desliguei do concílio. Não quero mais saber desses caras. Por alguma razão, eu me senti ofendido, fiquei magoado, então eu me desliguei do concílio. Não quero mais saber deles. Então, eu preciso ser reconciliado. O que é ser reconciliado? Eu preciso ser trazido de volta ao concílio. Ser trazido de volta à comunhão. Então, Deus pega e envia Jesus para vir me catar aqui e me levar à comunhão de volta. Deus estava em Cristo reconciliando cada um de nós. A reconciliação, obrigado, amigos. Vocês são um concílio assim, maravilhoso. A reconciliação é uma obra de Deus. O homem se desligou, se afastou de Deus, virou as costas para Deus, entrou em rebeldia contra Deus e foi se afastando de Deus. E Deus vem em busca do homem e reconcilia o homem consigo mesmo. O que o homem não poderia fazer sozinho. O homem não poderia se reconciliar com Deus por seus próprios meios. Só Deus poderia reconciliar o homem consigo mesmo. E Deus pagou um alto preço para isso. Deus pagou um alto preço para isso. Porque nós nos desligamos do concílio porque nós ofendemos o concílio. Porque nós nos rebelamos contra o concílio. Nós não quisemos saber de Deus. Nós ofendemos a Deus e quando nós abraçamos o pecado, é incrível, a gente conversava sobre isso no nosso discipulado hoje de manhã. Deus, ele não existe comunhão com Deus e o pecado. Deus se afasta do pecado. Deus não pode estar comungando com o pecado. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Não existe comunhão entre a luz e as trevas. Deus não pode conviver e aceitar o pecado. Então, onde tem pecado, Deus se afasta, É como se onde Deus vai chegando, então tem pecado, Deus... Deus sai daquele ambiente, não existe comunhão entre Deus e o pecado. Mas é incrível como Deus nos ama, porque desde o Éden, quando o homem pecou, desobedecendo a Deus e se rebelando, e por causa disso teve que se afastar de Deus, porque Deus não comunga com o pecado, ainda assim Deus aparece lá naquele jardim e começa a caminhar por aquele jardim chamando pelo homem: Adão, cadê você? Onde você está? Eu estou aqui para a nossa comunhão, eu estou aqui para o nosso concílio, eu estou aqui para o nosso tempo juntos. Onde você está? Eu estou escondido do Senhor. Eu escutei os seus passos, eu escutei a sua voz no jardim e eu tive medo. Eu me escondi, estou envergonhado. Mas por quê? Porque eu estou nu.
Mas quem mostrou para você que você estava nu? Por acaso você comeu da fruta lá que eu falei para você não comer, cara? Foi isso mesmo, Senhor. Então, apesar de não haver comunhão alguma entre Deus e o pecado, Deus ama tanto a gente que Ele vem em busca de nós, Ele vem em busca do homem pecador. Ele não comunga com o pecado, mas Ele ama e Ele vem em busca do homem pecador. Desde o jardim, Deus está caminhando na nossa direção para nos reconciliar com Ele, buscando meios de nos trazer de volta para o concílio, apesar de nós. Por nossos próprios méritos, por nosso próprio esforço, nós jamais poderíamos estar reconciliados com Ele por causa do pecado. Mas Ele vem e Ele não ignora o nosso pecado. Isso é muito importante, amados. Deus não ignora o nosso pecado. Deus não faz vista grossa para o pecado, entenda isso. Um juiz justo, ele não condena o inocente. Mas um juiz justo também não pode inocentar o culpado. Senão ele não é justo. Para ser justo, o juiz precisa condenar o culpado. Ele é culpado, então ele precisa pagar pela sua culpa. É culpado. E nós éramos culpados, mas Deus nos queria perdoar. Deus nos queria trazer de volta para o concílio. O preço do nosso pecado precisava ser pago. O salário do pecado é a morte. Deus não ignorou o nosso pecado, mas Ele enviou o seu Filho. Santo, justo, sem pecado, perfeito. Deus se faz homem, para na condição de homem, morrer naquela cruz, sem pecado, pagando a nossa dívida. Aí que a gente entende Isaías 53, Deus fez cair sobre ele a nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quero fazer um parênteses aqui rapidão, só para explicar, irmão. Pisadura, se você ler de repente em outra versão na sua Bíblia, lá está escrito, por suas chagas fomos sarados. Pisadura não tem nada a ver com pegada, não tem nada a ver com pé, né? Pisadura está falando das feridas, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas que Jesus sofreu. Chicotada, a lança, os pregos, os cravos em suas mãos, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Deus não ignorou o nosso pecado, mas o nosso pecado foi castigado em Jesus. O hino 15 da harpa cristã, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Então Deus fez essa maravilha, Deus pagou o preço por nós, Ele se sacrificou no meu lugar, pagou o preço do meu pecado para que eu pudesse viver. Um morreu por todos, Ele morreu para que a gente pudesse viver, para que aqueles que agora vivem, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se nós temos vida, é por causa do que Deus fez em Cristo Jesus. Ele nos reconciliou, a vida que temos nos foi dada por Ele pela segunda vez. Então, Deus exerceu esse ministério, esse é o ministério de Deus, o ministério da reconciliação. E Ele nos deu esse ministério. A reconciliação só é possível por meio de Cristo, e é uma iniciativa divina. A reconciliação só é possível por meio de Cristo, e é uma iniciativa divina. Foi por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a reconciliação, esse concílio aqui, com o Pai, com Deus, com o Filho, com o Espírito Santo, essa reconciliação só é possível por meio de Jesus Cristo. Foi por isso que Deus mandou Jesus Cristo ao mundo, foi por isso que o verbo se fez carne, o Deus eterno, encarnou, se diminuiu, se esvaziou, andou por essa terra como homem e entregou a sua vida. Ele fala em João capítulo 10, ninguém tira a minha vida, mas eu voluntariamente a dou, para que as pessoas sejam salvas, para pagar o preço, para satisfazer a justiça de Deus. E com a justiça de Deus satisfeita, eu posso ser reconciliado. Aleluia! Aleluia! Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele fez isso por mim.
Ele abomina, ele odeia o pecado, mas ele me ama, ele te ama de uma maneira extraordinária, que ele deu o seu filho, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que se reconciliam com Deus se tornam cooperadores de Deus. O versículo 1 do capítulo 6 aí, de segunda carta aos Coríntios, né? Nós paramos no último capítulo do verso 5. Se você ler o primeiro capítulo do verso 6, diz assim, o primeiro versículo do capítulo 6, diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a vocês que não recebam a graça de Deus em vão. Porque Ele diz, no tempo aceitável eu escutei você, no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Nós nos tornamos cooperadores por meio do ministério da reconciliação, que Ele deu a nós. Vira para quem está perto de você e diga para ele assim: Deus te deu o ministério da reconciliação. Esse ministério é seu, Deus te deu. Esse ministério, ele é maravilhoso, é o mais sublime de todos, porque no exercício desse ministério, nós imitamos a Cristo. Cristo falou, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Do mesmo modo que Jesus Cristo deixou aqui o concílio, deixou aqui o resplendor da sua glória, se esvaziou, veio à terra para nos reconciliar com Deus. Ele agora fala assim, vai lá, Sérgio, e pega as pessoas e diga para elas que eu já paguei o preço, diga para elas que a porta está aberta, diga para elas que há um caminho de salvação, diga para elas que a justiça do Pai foi satisfeita, diga para elas que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E quando nós fazemos isso, amado, nós estamos imitando o nosso mestre, nós estamos agindo como Jesus agiu. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu para quem? Para a igreja. Deu para você. Deu para mim. Você é um embaixador do reino de Deus na terra. O embaixador age no país que não é dele, mas ele age nos interesses do seu país. Ele age nos interesses do seu país. Eu estou aqui, numa outra terra, num outro país, onde eu tenho que respeitar um monte de coisa, mas eu estou aqui no interesse do meu país que me enviou para cá. E se eu começo a agir aqui como embaixador, no interesse do país local, o que eu sou? Se o meu país, se o Brasil me envia lá para a China, como embaixador brasileiro, e eu, ao invés de lá na China agir como um representante do Brasil, nos interesses da nação brasileira, eu faço amizade lá com Xi Jinping, e começo a agir nos interesses da China, o que eu sou? Você é um embaixador, de Deus. Um embaixador, uma embaixatriz do reino de Deus na terra. Deus quer que você haja aqui nessa terra nos interesses do reino celestial. A você foi dado o ministério da reconciliação. Aí, abrindo um parênteses, use o ministério da reconciliação lá na sua casa, irmão. Use o ministério da reconciliação com a sua esposa. Use o ministério da reconciliação com seus filhos. Use o ministério da reconciliação com seu marido. Ao invés de causar confusão, divisão, contenda, briga, ao invés de jogar lenha na fogueira, lembra que Deus te deu o ministério da reconciliação. Você tem que agir como Cristo para gerar paz, gerar concílio, gerar encontros, reencontros e não separação, divisão. Quem faz isso, amados, é a concorrência.
É o bicho velho que faz isso. A Bíblia fala que ele é o nosso acusador, que está diante de Deus o tempo todo acusando a gente. Ah lá, de novo o Marcelo, o senhor está vendo lá? Ó? De novo ele, o senhor vai mesmo abençoar aquele cara? De novo, olha lá. Não tem jeito não, desiste desse, olha lá. Né? É o acusador. Ele vai trazendo, ele vai colocando em relevância nossos defeitos. Ele vai colocando em relevância nossos erros. Ele vai colocando em relevância nossos fracassos. Ele vai querendo colocar diante de Deus razões para desistir. Olha lá, ele é o acusador. Esse é o ministério do bicho velho, a acusação. Deus não te deu o ministério da acusação. Você entendeu? Deus não te deu o ministério da acusação. Para de ficar procurando defeito nos outros, problema nos outros, razão para desistir dos outros, razão para falar mal dos outros, razão para se afastar dos outros. Jesus não age assim. Jesus diante do Pai é o nosso intercessor, o nosso advogado, aquele que nos defende. E ele fala, é verdade, Senhor, é verdade, Marcelo vacilou lá, mas o Senhor sabe, olha o que ele passou, olha o que ele sofreu, mas olha o que eu já fiz por ele. Olha aqui, as minhas chagas, as minhas feridas, eu paguei o preço. O Marcelo já é justificado por aquilo que eu fiz no Calvário. Abençoa ele, meu Pai. Tem misericórdia dele, meu Pai. Dá mais da sua graça para ele. Derrama mais do Espírito Santo. Ele vai melhorar. Ele está crescendo. Ele não é tudo que ele podia ser, não, mas ele já não é o que ele era. Olha o tanto que ele cresceu, que ele melhorou. Vamos investir mais nele, papai. Se a gente dá mais do Espírito Santo, ele vai melhorar. Esse é o seu ministério, irmão, da reconciliação. Quem Deus pode, através de você, através da sua vida, será que tem alguém lá no seu local de trabalho que precisa se reconciliar com Deus? Será que tem alguém na sua família que precisa se reconciliar com Deus? Na sua faculdade, na sua escola? Será que vizinha a sua casa tem alguém que precisa se reconciliar com Deus? Onde você pode exercer o ministério da reconciliação que Deus deu a você. Em Marcos capítulo 8, Jesus também nos dá alguns motivos para evangelizarmos, para testemunharmos. A primeira coisa que Jesus, eu acho lindo, porque Jesus fala assim, né? Quem quiser. Jesus vira para os discípulos e para a multidão e fala assim, gente, quem quiser. É só para quem quiser. Quem não quiser, não precisa. O evangelho é para quem quer. É só para quem quer. Quem quiser vir após mim, eu quero, Senhor. Eu não quero, não. Mas quem quiser, é o seguinte, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz, e aí você me segue. Então, negar a si mesmo, o que Jesus está falando para nós? Quando nós seguimos a Jesus, quando nós decidimos obedecer o seu chamado de amor, eu não sei como alguém pode resistir ao chamado de Jesus Cristo. Eu não sei como a gente pode resistir a esse amor revelado tão escandalosamente na cruz por nós, esse perdão tão gigantesco. Desculpa o parênteses de novo, irmão. Mas é porque isso está tão latente no meu coração. A gente só sabe o quanto o perdão de Deus é maravilhoso, irmão. A gente só tem um pouco da noção do quanto o perdão de Deus é maravilhoso para conosco quando a gente precisa perdoar alguém. Você já teve dificuldade em perdoar alguém? Alguém já te machucou assim? Aliás, vou usar uma expressão diferente. Você já se sentiu machucado por alguém? De uma maneira tão profunda assim, que você teve dificuldade de perdoar? Fulano não perdoou, não. Não perdoou. Eu posso até perdoar, mas se eu ver o fulano aqui, eu atravesso a rua para o lado de lá. Eu posso até perdoar, mas eu não quero ver você na minha frente nunca mais, nem pintado de ouro, né? Já teve dificuldade de perdoar alguém? Já sentiu aquela dor, assim, você queria perdoar, mas não dá conta, que você chora.
Você queria perdoar, você queria trazer aquela pessoa de volta para o concílio. Você queria trazer aquela pessoa de volta para o concílio, mas seu coração, suas emoções, as feridas que você sentiu, talvez o ressentimento, a mágoa que causou, você não dá conta. Você quer perdoar, você quer obedecer a palavra, e você encontra um obstáculo gigantesco para perdoar essa pessoa. Já se sentiu assim? Já ficou com medo de se decepcionar de novo? Já ficou com medo do último amigo que eu tive, ele foi tão traíra, nunca mais eu vou ter amigo nessa vida. Já ficou com medo? Aí alguém se aproxima de você querendo ser seu amigo e você põe, só até aqui. Não se aproxima demais não, porque eu já fui maltratado e eu não quero ser maltratado mais. Já me traíram e eu não quero ser traído de novo. Já agiu assim? Irmão, Deus não faz isso com a gente. Já parou para pensar? Naquele filho pródigo que volta para casa, lá em Lucas 15, e ele fala: Pai, eu pequei contra ti, contra os céus. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe como um dos teus empregados. Eu quero morar com os empregados lá no fundo da fazenda, lá, uma casinha para mim, lá junto com o pessoal que arrenda a terra. Só me recebe aí para eu não passar tão mal igual eu estava passando. Eu sei que eu não mereço ser chamado mais teu filho. Verdade ou mentira? Verdade, amados. De repente eu, casca grossa igual eu sou, se eu fosse o pai daquele guri, eu falar: é verdade mesmo, cara. E vou logo te avisando, a sua parte da herança você já torrou. Fica sabendo que não tem mais herança aqui para você. Vou te receber aqui na fazenda, que eu não vou deixar um filho meu aí nessa situação. Vai ser bem tratado aqui, mas você fica sabendo que o seu lugar é lá. Foi assim que Deus agiu com ele? Deus não agiu assim, amados. Deus falou: ei, um banho nesse cara, lava ele, dê vestes novas para ele, coloca sandália no pé dele, e coloca um anel no dedo dele, um anel de filho, o anel da família, põe no dedo dele, porque esse meu filho estava morto e reviveu, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Irmão, Deus restitui aquele filho, olha que loucura, Deus restitui aquele filho à mesma posição que ele tinha antes. Antes de trair seu pai, antes de espoliar seus bens, antes de envergonhar seu pai diante da sociedade. Quando aquele filho volta, o pai restitui aquele filho à posição original, amados. O pai dá àquele filho o direito de machucá-lo de novo. É assim que Deus faz com a gente, amados. O perdão de Deus não é conta-gota. O perdão de Deus não é mais ou menos. O perdão dele é pleno, é plenitude. Vem cá, eu reconcilio você. Eu trago você de volta para o concílio. Se você me machucar de novo, eu vou te perdoar de novo. Que amor é esse, irmão? Que amor é esse? A gente só entende isso quando a gente é ferido. Eu não perdoo. E aí você olha como Deus te perdoa. E quantas vezes nós fomos recebidos por Deus como este filho pródigo, com honra, com amor, e depois a gente falhou de novo com Ele. Quantas vezes nós não voltamos até Ele: Senhor, falhei de novo, errei, papai. E Ele dá banho na gente de novo, lava a veste de novo, põe anel no nosso dedo de novo. O que você está pregando, pastor? Que a gente está liberado para pecar? Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder. Viver desse jeito é crucificar Jesus de novo. O que eu estou dizendo, amados, é que é uma coisa que me maravilha. Eu só consigo ser discípulo de Jesus por causa disso. Se não fosse isso, eu não tinha topado ser discípulo de Jesus. Eu só sou discípulo dele porque eu sei, amados, que por mais que eu me esforce, que por mais que eu o ame, que eu deseje agradá-lo em tudo, em algum momento eu vou falhar. Eu sei que eu vou falhar, porque eu não sou perfeito, eu sou humano. E é essa segurança de que se eu falhar e quando eu falhar, Ele não vai me jogar fora.
Não é assim, já que ele me perdoa, já que o perdão está aí disponível, eu vou viver de qualquer jeito, eu vou amar o pecado. Não, como que eu posso amar o pecado, sabendo o preço que ele pagou por mim por causa do pecado? Como que eu posso querer insistir no pecado, querer viver no pecado, sabendo tudo que ele fez, o preço que ele pagou para me reconciliar, e eu querer voltar para lá, amados? Não tem condição, não tem lógica, não tem cabimento. Eu saber o quanto eu feri meu pai, o preço que ele pagou, e eu de propósito, intencionalmente magoá-lo de novo. Não. É um caminho de santidade, é um caminho de pureza, de consagração. Mas se nesse caminho eu falhar, se nesse caminho eu tropeçar, eu sei que meu pai me abraça, me cura, me restaura, me restitui à posição que eu tinha antes. Então não é sobre mim, é sobre Ele. Negue-se a si mesmo significa que não é meus interesses, minhas inclinações, mas é o propósito dEle, a vontade dEle, o governo dEle. Negar a si mesmo é isso. Eu estou seguindo a Ele, Ele vai na frente. Seguir é isso, Ele vai na frente e eu vou atrás. Eu vou nas suas pisadas. Eu abri mão de uma independência e eu vou agir cooperando com Ele. E o interesse dEle é a salvação da humanidade. De todo aquele que crê, Ele quer salvar todo mundo. Ele quer reconciliar consigo a todos. Não é a grande sugestão, é a grande comissão. Se fosse a grande sugestão, Jesus teria dito diferente: todo poder é me dado nos céus e na terra. Portanto, se der, vão, façam discípulos das nações. Se for possível, Mateusão, se você tiver um tempo, se sobrar um tempo na sua agenda, depois de você estudar, trabalhar, ir para a academia, lanchar, dormir, se sobrar um tempo, faça discípulos. Não é a grande sugestão, é a grande comissão. Ide. É uma ordem direta que Ele me deu, que Ele deu a mim e a você. Eu preciso superar meus obstáculos, minhas barreiras. E a primeira coisa é eu admitir. Jesus diz que aqueles que se sacrificam pelo Evangelho salvarão sua vida. Aqueles que se sacrificam pelo Evangelho, né? Um resumo. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Eu entendo que é sacrifício. Eu vou abrir mão dos meus interesses para abraçar os interesses dele. Quando eu faço isso, eu alcanço salvação. Abrir mão dos meus interesses pelo interesse dele. Qual é o valor de uma alma? Se você pudesse pagar, no último dia da sua vida, chegou diante do caixa. E aí, céu ou inferno? Salvação da alma ou perdição da alma? Se você pudesse pagar, quanto valeria? Sua alma vale mais do que uma Range Rover? Que uma Lamborghini, uma McLaren? Vale mais do que um iate? Sua alma vale mais do que uma viagem a Dubai, sei lá, uma ilha? Se você tivesse uma ilha no Pacífico, você daria essa ilha pela salvação da sua alma? Se você fosse o dono do mundo, você daria o mundo pela salvação da sua alma? Quanto vale? Qual é o valor da salvação? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Já imaginou o privilégio de você ser cooperador de Deus nessa missão e salvar a alma de alguém? Você saber que alguém vai estar lá no céu, diante do trono, adorando a Deus, porque você deixou Deus te usar. E você usou o ministério da reconciliação e levou alguém a Cristo. Amados, isso não tem deleite maior nessa terra do que você saber que alguém vai para o céu, porque você cooperou com Deus. Não foi você que salvou. Mas Deus nos dá o privilégio, de participar da missão dEle, da salvação dEle, de mudar o destino eterno de uma alma.
Irmão, vale mais do que você cantar 1000 vezes, 1000 hinos aqui. Vale mais do que você pregar 524 mil sermões durante o seu ministério e escrever não sei quantos livros. Vale muito mais do que isso. E você não precisa ser consagrado pastor, ser consagrado missionário. Você não precisa. Amado, é seu. O ministério da reconciliação é seu. É seu. Esse glorioso ministério é seu. Por fim, lá em Mateus 10:32, né? Ser honrado na eternidade. Ser honrado na eternidade é para aqueles que honram o Senhor aqui. Aqueles que honram o Senhor aqui serão honrados na eternidade. E a pergunta, sua vida tem honrado ao Senhor? O seu modus vivendi, né? A maneira como você está vivendo, o seu estilo de vida, tem honrado ao Senhor? Tem honrado ao Senhor Deus, aquele que te salvou, aquele que te reconciliou com Ele? Quero ler com você Mateus 10, 32 e 33. E eu já estou encerrando. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não tenha vergonha do Evangelho, não. Não se envergonhe do seu mestre. Não se envergonhe de ser discípulo de Jesus. No melhor sentido dessa palavra, tenha orgulho de ser discípulo de Jesus de Nazaré. Declare aos 4 ventos. Ponha na descrição do seu Instagram, do seu Twitter. Eu sou discípulo de Jesus. Eu sou filho de Deus. Eu sou embaixador do reino. Estou aqui nessa terra para defender os interesses do meu Senhor. Você se envergonha de Jesus? Você tem vergonha de admitir diante das pessoas que você é discípulo de Jesus? Que você o ama? Você se envergonha do Evangelho? Se envergonha de dizer que vai para a igreja? Deus me livre, tu vai para a igreja 3 vezes na semana? Misericórdia, isso aí já é fanatismo. Tu vai orar 5:30 da manhã? Para que isso, rapaz? Deus ouve a oração qualquer hora. Para que tu vai orar 5:30 da manhã? Engraçado, né, amados? 5 horas da manhã já tem academia aí aberta e tem gente lá malhando. 5 horas da manhã você está vindo para oração, tem gente correndo nas calçadas, fazendo seu exercício físico. Aí não é fanatismo, está tudo bem. Mas para orar é esquisito, é ridículo. As pessoas defendem tantas bandeiras com orgulho. Levantam tantas bandeiras com orgulho. Porque eu não levantaria a bandeira de Jesus Cristo nessa terra também com orgulho. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Quais são os obstáculos que têm impedido você de evangelizar? Quais são? Eu quero orar junto com você nessa noite, para que o Espírito Santo encha você de poder e ousadia para testemunhar de Cristo. Poder e ousadia para testemunhar de Cristo. Mas eu quero que você tenha claro isso, clareza, isso é importante. O que é que tem impedido você de evangelizar? Quais são os obstáculos? É vergonha, é medo, é insegurança, você se sente despreparado, você não sabe como. O que é? Por que você não fala para aquele seu amigo? Você leva seu filho lá para a aula de música, fica lá esperando, e as mães, as outras mães também ficam lá. O que te impede de usar esse momento para falar de Jesus? O seu colega de trabalho, já tem quanto tempo que esse cara trabalha com você? Você ainda não falou, você vai esperar outra pessoa falar de Jesus para ele se converter?
e falar para você: cara, por que você nunca me falou desse Jesus maravilhoso? Fique de pé. Senhor, nós queremos confessar diante de Ti, Pai, que muitas vezes, como igreja do Senhor, como testemunhas do Senhor, embaixadores do Teu reino, nós temos falhado. Temos falhado no nosso ministério da reconciliação. Temos sido tímidos, Senhor, ou omissos. Temos dado desculpas. Mas diante da Tua palavra, Senhor, nessa noite, nós queremos pedir ajuda porque nós queremos ser fiéis. Nós queremos ser fiéis, Senhor. Nós queremos vencer as barreiras, os obstáculos que nos impedem de testemunhar do Teu amor. Tua palavra diz que aquele que tem necessidade de sabedoria, peça a Deus. Tudo que nós precisamos está em Ti. Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fonte. E o Senhor prometeu estar conosco e nós sabemos, nós reconhecemos a Tua presença aqui. Nós reconhecemos a Tua presença no nosso dia a dia, na nossa casa. O Senhor fez de nós Tua habitação. Deus, eu olho por cada um dos Teus pequeninos, Senhor, dos Teus filhos e das Tuas filhas aqui. Eu oro pelo mover do Teu Espírito, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções. Eu olho, Senhor, por escamas caindo dos olhos. Eu olho, Senhor, por véus sendo retirados. Eu oro, Senhor, por algemas sendo quebradas e portas de prisões sendo abertas. Eu oro, Senhor, pelo derramado do Teu Espírito, como o Senhor nos prometeu, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu oro, Senhor, por uma igreja viva. Eu oro por uma igreja, Senhor, cujo coração queima de paixão pela Tua missão, pelo Teu ministério da reconciliação. Eu oro por homens e mulheres, Senhor, pescadores de homens. Eu oro, Senhor, por fazedores de discípulos apaixonados, Senhor, movidos pelo Teu Espírito nessa noite. Rompe, Senhor, as barreiras. Rompe, Senhor, as barreiras, Pai. Como a represa de um rio é rompida. Senhor, e libera aquele poder que vai removendo do seu caminho todo obstáculo. Leva a Tua igreja a um romper, Senhor, nesses dias. Conduze-nos, Pai, a um romper, para testemunhar, Pai, dos Teus grandes feitos, do Teu perdão, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Incendeia-nos com o Teu fogo. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A Lianete anunciou nosso evangelismo dia 24.